Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola. E o gol, uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Na última terça-feira, houve o arbitral na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul da Série B do Campeonato Estadual. Série B que a gente acompanhou, né, vem acompanhando. O Novo Operário é o atual campeão, Corumbaense também. E quem vai bater bola sobre esse arbitral conosco, mais uma vez, é Leomar Ferreira, comentarista da TV Morena. Leomar, um abraço, tudo bem com você? Tudo bem, Thiago, boa noite. Meus cumprimentos aí a você e aos seus internautas. Mais uma, né, Thiago? Acho que agora, já chegando ao fim do campeonato da primeira divisão, começam as movimentações em torno da segunda divisão, que deve vir logo em seguida. E hoje teve o conselho arbitral, como você bem disse aí. É verdade, Léo. Obedecendo o Estatuto do Torcedor, 90 dias antes do início da competição, né? Lembrando que o MSA e o Colorado caíram, né, no ano passado para essa temporada, são as novidades, né? Tem também Português, o Campo Grande, mas a gente vai falar muito do que aconteceu na tarde dessa terça-feira, Leomar. O Operário, que hoje mora no céu, caiu em 2011. Em 2012 não participou da Série B e de nenhuma atividade amadora, né, como prevê a Lei Pelé. A Lei Pelé diz que para o clube profissional jogar no campeonato profissional tem que disputar no mínimo 2 categorias de base. Isso não aconteceu com o Galo ano passado. E aí uma movimentação de torcedores, meio que cobrando o presidente da Federação, Francisco César de Oliveira. Como é que você enxerga essa movimentação de torcedores operarianos, visto que o Novo Operário está na Série A, mal ou bem consegue os seus pontos, está brigando por uma classificação? Como você vê tudo isso, Léo? Olha, eu conversei na ocasião em que nós fomos fazer o jogo de Corumbaense e Naviraense. Eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos Tavares e fiz essa pergunta a ele. Se caso o Operário quiser voltar para o futebol, o que ele precisa fazer? Aonde ele deve voltar? Ele me disse que na B2. Provavelmente é um campeonato amador ainda, para subir para a Série B do campeonato e depois, posteriormente, sendo campeão, logicamente, dessas duas divisões, subir para a primeira divisão. Me estranha muito essa movimentação de torcedores, porque onde estavam esses torcedores no ano passado, enquanto o time tinha chances ainda? Por que não esses torcedores não foram no ano passado pressionar a diretoria ou o presidente da federação como foram agora? E outra, eu vejo que não adianta o presidente da federação, ele tem que pressionar os diretores do clube para o clube voltar a ter as atividades da federação. Pressionar a federação, não. Eu acho que o caminho não é esse, não. Você tem toda a razão. Primeiro, porque o campeonato da Série B vai ser composto pelos times melhores ranqueados na última temporada. Encabeçam aqueles que permaneceram na Série B, questão do Coxim, do Ponta Porã, a queda de MSA de Colorado, o acesso da B1 do Nova Alvorada e do Miranda, né, que jogou como Aparecida, e Moreninhas, que não disputou, foi rebaixado, assim como o Sena, né, campeão de 92, o Nova Andradina, também Cacilandense, teria que voltar na B1, o próprio Biratã, o Operário de Dourados. Não adianta pular a janela, né, Léo? Já que tirou o time do campeonato, tem que voltar na terceira divisão, né? Eu acho que sim, eu acho que tem que se cumprir o que é determinado por lei, por regulamento, seja lá o que for, tem que se cumprir e não pular a janela, pular etapas, pular fases, né? Eu acho que não é por aí. Depois, as pessoas, os próprios dirigentes, os próprios torcedores reclamam do presidente da federação, porque querem tirá-lo da federação e tal. Ele está fazendo cumprir o que tem que ser feito. Eu acho que é mérito da federação querer fazer com que as coisas sejam cumpridas para todo mundo de maneira igual. Eu acho que esse fato dos torcedores irem até a federação, protestarem no conselho arbitral e tal, eles já se informarem um pouquinho mais e ver que condição. E quem é hoje o presidente do Operário hoje? Se o presidente da federação falasse, tá bom, vocês vão voltar, cadê? O que teria hoje desse Operário? Será que teria uma diretoria? Teria alguém em condições de montar uma equipe para se voltar? Ou é só alguma coisa de torcedor para poder
agitar, tá me cheirando uma coisa de protesto orquestrado, Thiago. E é bom que se diga que o presidente da Federação, Francisco Cesar de Oliveira, recebeu os torcedores, explicou essa situação, como nós estamos comentando, e é bom, né, Leomar, que para a lisura de todas as competições, que para a organização do campeonato e, óbvio, para o cumprimento do Estatuto Torcedor, da Lei Pelé, isso não vai acontecer, porque senão qualquer cidadão, qualquer torcedor paralisa o campeonato, processa a Federação de Futebol e não tem nem campeonato, né, por conta de tudo isso, Léo. Eu acho que nesse momento a Federação de Futebol está fazendo um bom papel. É isso que tem que fazer, cumprir estatuto torcedor, cumprir regulamento, cumprir o que foi determinado em reuniões anteriores e não deixar esse tipo de pressão. Se você vê, mesmo sob pressão de qualquer coisa parecida, o presidente da Federação recebeu os torcedores, explicou para eles, quer dizer, não tem nada que possa denegrir a imagem da Federação nesse fato dos torcedores protestarem. O presidente recebeu, conversou, explicou como tem sido feito. Volto a perguntar, o que tem atrás desses torcedores? Se hoje o presidente da Federação falasse, vai ter o campeonato, o Operário pode voltar. Será que tem diretoria instituída, tem local de treinamento, tem um time formado, tem categoria de base, porque precisa ter isso? E teria condições de disputar realmente o campeonato? Ou é alguma pressão com outras intenções? Precisa ver também isso aí, né? Pode ser um tipo de pressão com outras intenções que não sejam intenções reais de voltar para o futebol de Mato Grosso do Sul, a volta do Operário Futebol Clube. E para deixar o torcedor bem claro, o time para voltar ano que vem na B1, neste ano vai ter que disputar no mínimo, Leomar, 2 categorias de base, o que parece não irá acontecer, né? Pois é, ele não tem estrutura para isso. Então precisa, antes de orquestrar, de se fazer um protesto, saber sobre esses detalhes. Tá bom, então você vai lá protestar, você quer voltar para o campeonato, mas você tem que cumprir uma série de regras, de normas, de regulamentações, de leis até, que é com relação à equipe de base, montar uma diretoria. Não é assim. Eu acho que os torcedores que foram lá, os torcedores operarianos realmente que querem a volta do Operário, todos nós queremos. O futebol de Mato Grosso do Sul é muito bom, a volta do Operário, a permanência do novo Operário e até mesmo a classificação do novo Operário para essa segunda fase do campeonato, porque uma equipe a mais da capital, é mais chances do futebol da capital aparecer e são equipes tradicionais. O caso do Operário é tradicional, é mais conhecido fora do estado. Hoje é o Comercial porque já vem de outras épocas. E agora podemos até fazer o novo Operário também ser conhecido nacionalmente. Então, para o bem do futebol, tem que se cumprir regras, normas e regulamentos. Na janela, na pressão, não vai ser bom e eu acho que não deve conseguir isso, porque o presidente da federação sabe como é que deve ser feito para que as equipes voltem a disputar campeonatos. Leomar, para a gente encerrar, você entende que o Operário só vai ressuscitar caso o Tony Vieira entregue ou o Cesário entregue, uma vez que o problema é pessoal de Tony Vieira para com Francisco Cesário. E o Tony pule o time e o Cesário tem como trunfo, né, não como uma vingança, mas como fato concreto, as leis esportivas que dão todo o apoio à Federação de Futebol. Thiago, eu não gosto de mencionar nomes com relação a entidades. Hoje, o Cesário, Francisco Cesário de Oliveira, está presidente da federação. E o senhor Tony Vieira está presidente do Operário, se é que existe isso. Eu estou afirmando, pode ser até que esteja errado. Eu acho que falar nomes, ministrar nomes, guerra entre pessoas, Francisco Cesário, Tony Vieira, não é por aí. Eu penso que hoje o futebol é gerido por instituições. Federação de Futebol, Operário Futebol Clube, Novo Operário, Águia Negra, Naviraense, por equipes, por pessoas jurídicas estabelecidas, e não pessoas físicas que comandam. Eu não gosto desse tipo de presidente da federação atrelado a Francisco Cesário atrelado à federação. Não, hoje ele está presidente, o Tony Vieira está presidente do Operário. Precisa respeitar as instituições. A federação tem que ser respeito, ela é soberana. O Operário Futebol Clube tem que respeitar as regras, as determinações, as leis da federação
e voltar com esse intuito. Se houver já, a partir de agora, brigas pessoais, isso não vai dar em nada e vai só prejudicar o futebol. Mais do que está prejudicando uma série de coisas. Talvez seja por isso que o futebol nosso não esteja mais no mesmo nível de tempos atrás. Porque estão levando muito para o lado pessoal, de rixa, de rivalidade pessoal, e não o lado de instituições, de clubes, de federação, de clubes e outras instituições que gerem o futebol. Então, essa coisa de Tony Vieira versus Francisco Cesário, não. Eu prefiro Federação de Futebol com o Operário. Hoje é o Tony Vieira, hoje é o Francisco Cesário. Amanhã pode ser que não seja mais o Francisco Cesário e continue sendo o Tony Vieira, como pode não ter mais o Tony Vieira e continuar sendo o Cesário. Acho que essa briga tem que acabar e respeitar as instituições. Leomar, semana importante para o Futebol na Canela, que firmou parceria com o site MS Sport Clube, com o companheiro Cláudio Severo, que já vinha de longo tempo com o Cláudio Severo, Gabriel Neres do MS Sport Clube, Sport MS. Nós começaremos a transmitir os jogos do Campeonato Estadual via rádio, web e Sport MS. Isso se deve muito a todos que participam desse projeto Futebol na Canela, e você sempre tem nos atendido muito bem. Então, venho como editor-chefe do meu site Futebol na Canela agradecer todas as vezes que você nos atendeu e pedir que você continue nos atendendo. A gente vai continuar te incomodando e, por favor, passe na cabine 9 do Morenão, na cabine do Futebol na Canela, do Sport MS e do MS Sport Clube, para bater aquele papo com a gente. Estreamos com Ceni e Novo Operário, esse grande clássico quarta-feira. Eu sou suspeito de falar sobre essa parceria, porque são pessoas do meu convívio, são pessoas, principalmente você, o Cláudio Severo, o Gabriel Neres, pessoas que me auxiliam muito em algumas dúvidas, que são bem informados e que, para que eu não faça comentários sem ter embasamento, eu sempre me dirijo a você, a Gabriel Neres, a Cláudio Severo, que são pessoas também bem informadas e que sempre me dão opiniões, sempre me dão notícias, informações. Então, dessa forma também, eu sou um fã de carteirinha dessa equipe, desse novo trio formado aí. Sempre que vou ao estádio assistir aos jogos, ouço a 105.1, sintonizo o meu rádio na 105.1 e vou continuar fazendo isso. Porque é uma nova mentalidade, é uma coisa nova, é uma coisa que transmite primeiro e segundo tempo, não é só primeiro tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com as novidades. E essa novidade está dando certo. Eu já percebi, como eu disse para você, já assisti, já ouvi vários jogos, vendo os jogos do Morenão e ouvindo as transmissões, me agradou. E eu só tenho a agradecer a vocês, primeiramente, pelas informações que quando eu preciso, eu recorro e sempre tenho o respaldo, e principalmente por essa parceria, essa diferença que vocês estão fazendo no rádio, que para mim é muito importante, é uma opção a mais de se ouvir o rádio de uma maneira gostosa, ouvir uma transmissão. Leomar Ferreira, um abraço e até a próxima, meu irmão. Muito obrigado a você, Thiago, estamos à sua disposição sempre que precisar para atender você e os seus internautas. Tá aí, Leomar Ferreira, falando do Operário, será que volta? Opinião do Leomar Ferreira no Futebol na Canela, futebol é nossa paixão.